Graça e paz, irmãos. Quando nós ouvimos essas informações, parece algo que é tão distante de nós. Portanto, nós estamos num país, gozamos de liberdade, temos aqui essa democracia que nos leva a estar livres para poder chegar no templo, adorar, estar na rua, expressar nossa adoração ao Senhor em qualquer lugar. Portanto, nós não sabemos o que pode acontecer com o nosso país. Pode ser que um regime como esse possa atingir esse país também. E aí nós entraríamos nesses sistemas, como tem esses países castradores. Então o que fazer? O que fazer é a igreja se envolver. Nós temos uma campanha de missões esse ano, que tem por título o quê? Entre em campo com Cristo pelas nações. Lógico, alusivo a esse movimento que está acontecendo da Copa do Mundo, mas o campo nós já estamos nele, envolvidos nele, que é o campo, que é o mundo, que nós temos que anunciar o Evangelho. E a Comub está sempre envolvida e procurando, sempre estar comprometida, procurando obedecer a esta ordem da palavra do Senhor, de ir e pregar o Evangelho a todas as nações. E esse alvo de R$7.000, nossa oferta tem feito a diferença. Com certeza, o que nós enviamos, o que nós mandamos para o campo missionário, Deus tem multiplicado e quadruplicado. E nós temos grandes informações, por isso esteja atento quando o momento missionário for feito, mesmo informações que a Márcia passou, ainda que não tivemos um vídeo ali, mas informações importantes sobre a Síria. Esse país tem sofrido, e tantos outros que estão sofrendo, e sofre todo o povo, e sofre as crianças, sofrem os pais, sofrem todos, por causa desses regimes que estão lá. Mas a Comub, nossa igreja, ela tem compromisso com missões, e logicamente não só com os campos distantes, com o campo aqui, com a nossa cidade. Eu quero mostrar para você um pequeno vídeo. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Atos capítulo 13. Meditar na palavra do Senhor sempre é maravilhoso, e nós precisamos buscar receber do Senhor a palavra dele. E esse capítulo 13, ele já fala objetivamente sobre missões, e nós precisamos continuar envolvidos nesta obra missionária. Atos capítulo 13, vou pedir ao pastor Jailton que leia para nós, por favor, pastor, para que todos possam acompanhar. De 1 ao 3. A igreja do Senhor, a igreja primitiva, ela tem um envolvimento missionário evangelístico que é como base e serve para nós, como igreja hoje, observar. Quando lemos Atos, nós vamos ver que a realidade da nossa igreja tem que ser compatível ao que acontecia lá no livro de Atos. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Eu quero compartilhar com vocês o estudo do pastor Itamir Neves. Tem um livro dele, Atos dos Apóstolos, uma história singular. E o pastor Itamir, ele escreveu esse livro e colocou em esboços o livro de Atos e trouxe essa contribuição. Porque o papel da igreja, a igreja tem que estar aberta para missões. A igreja não pode ter missões apenas como um programa especial
em certa época do ano. A igreja tem que ser missões o tempo todo. A igreja é para ser missionária. O que é fazer missões? É o que o Senhor Jesus mandou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso é a missão da igreja. Por isso que nós precisamos observar alguns textos que a palavra de Deus nos apresenta. E quando nós estudamos missões, a atenção das palavras de Jesus foi a instrução que ele deu sobre a obra missionária, que é a missão da igreja, e despedindo os seus discípulos, ele deixou claro os mandamentos para que evangelizássemos todas as nações. Então nós podemos ver isso com alguns textos. Esse que você já está vendo aí, Mateus 28, de 18 a 20, tem como ordem principal: ide, fazei discípulos de todas as nações. E aí depois ele vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias. É a promessa. Enquanto vamos e fazemos discípulos, nós temos a presença do Senhor, dando a retaguarda, dirigindo a nossa vida. Marcos 16, 15, o Senhor Jesus, do 15 ao 18, ele dá a ordem direta: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E ele faz a promessa ali de quê? Que os sinais e o poder acompanharão aqueles que vão fazer a obra. A Márcia acabou de falar uma coisa: o sheik não permitiu que fizesse lá o templo, lá na frente da casa dele, mas teve outro sheik mesmo que permitiu. Quem faz isso? É o Senhor. Então não há impedimento para a obra, há tentativas. O inimigo tenta impedir a obra, mas compete a quem? Para que essa obra seja conclusiva. Compete ao cristão, compete a nós como igreja, compete ao missionário ter fé que o Senhor deu a ordem. Então vamos, se ele mandou, é porque ele estaria dando o sinal e o poder também. Lucas 24, 47 a 49 fala de pregar e o arrependimento. E aí ele dá a promessa de que nós seríamos revestidos do poder quando nós vamos pregar e quando fazemos missões e nos envolvemos com essa obra. Haverá revestimento do poder. Não vai perceber o poder, não vai ter essa sintonia com o poder de Deus se não fizer, se não se envolver. Você se envolve com pessoas e você começa a entrar, ou aquela pessoa permite que você esteja compartilhando dos seus segredos, dos seus momentos mais críticos. Você começa a perceber a luta, a crise, a batalha que aquela pessoa está enfrentando, e isso não se resolve com palavras filosóficas, com psicologia. Você tem que entrar com a autoridade, o poder. Por isso que o Senhor Jesus falou para ir pregar esse arrependimento, a mensagem, porque seríamos revestidos do poder. Então nós não temos justificativa de não fazermos. No livro de João 20, 21 e 22, o Senhor já diretamente diz: eu vos envio. E quando ele está enviando, ele diz: recebei o Espírito Santo. Olha, todas as vezes que há um condicionamento da parte do Senhor, uma ordem, há também uma promessa, há também a condição para que nós façamos. Receber o Espírito Santo é receber poder, é receber a direção. Atos 1:8, que é o texto antes de Cristo voltar para a glória, e diz o que? Sereis minhas testemunhas. Vocês vão receber do poder, receberão da virtude para serem testemunhas. Para ser testemunha tem que ter poder para isso, e esse poder tem que vir do alto. Não é o quanto eu leio Bíblia, quanto eu oro, quanto eu jejuo. Tem que ser o Espírito Santo que vai ministrar isso em minha vida. Esses textos deixam bem claro o quê? Que nós como igreja temos uma missão direta para cumprir. Não podemos titubear diante disso. Quando você está sendo convocado aqui a contribuir para missões, a orar para missões, a participar de qual seja um movimento para missões, não fique de fora. Entre com a sua disposição, com a sua oração, com a sua oferta. Não importa o quanto, não está se falando quanto. Há um alvo, mas esse alvo será atingido a partir de ofertas de coração que vão ser colocadas aqui, porque Deus vai multiplicar. A sua oração faz a diferença para esses homens, como o pastor Calil coordenando lá no Oriente Médio a obra missionária. A primeira igreja contribuiu por muitos anos com o pastor Calil, sustentando para que ele pudesse fazer melhor a obra. Agora,
uma coisa interessante que nós precisamos entender: que somente através da ação direta do Espírito Santo na igreja é que nós realizaremos o ministério. Só quando nós estivermos dentro dessa ação direta do Espírito Santo. Não uma ação somente da igreja pelo programa, do programa pelo programa, da campanha pela campanha, mas da ação do Espírito Santo. As palavras do Senhor Jesus foram cumpridas. A promessa da vinda do Espírito Santo se concretizou, porque desceu sobre a igreja, sobre os apóstolos, discípulos que ali estavam. A igreja inicia a sua expansão, levando o evangelho até os confins da terra, no poder do Espírito Santo, senão não chega mesmo, senão não chegaria. Tem que ser no poder do Espírito Santo, e esse é o diferencial. Quantas religiões têm aí ampliado as suas ações, mas você percebe que são apenas filosofias ou algumas ações de alguns seguidores, mas não há poder nisso. Por isso também essa é a missão da nossa igreja. Por isso nós temos que dizer, e temos que estar consciente disso. Vamos ler juntos aqui? Somente através da ação direta do Espírito Santo na igreja realizaremos o ministério de missões. Só com a ação direta do Espírito Santo na igreja. Quando fala igreja, você sabe, está falando com você. Então, nós vemos a partir daqui, meus irmãos, 3 atitudes que devem ser desenvolvidas para nós realizarmos o ministério de missões. Esse ano nós estamos aí com esse tema que é importante, alusivo à Copa do Torneio de Futebol Mundial, mas a bola vai rolar e nós vamos levar o ataque, levar Jesus no coração dos povos, não só dos brasileiros, mas de todos que estiverem por aí, dos estrangeiros também. Então, para realizar isso, nós precisamos ter algumas atitudes importantes que a igreja precisa ter. A primeira atitude, qual é? A igreja precisa ser controlada pelo Espírito Santo. Nós, como povo de Deus, estudamos a Bíblia, nós nos atemos ao estudo da palavra de Deus, nós nos debruçamos às vezes para meditar, mas não é o suficiente. Além do estudo, além da análise, além do nos dedicar, é preciso que nós percebamos o controle do Espírito Santo, porque é Ele quem controla. No versículo 1 do texto lido, então na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes e Saulo. Então o que nós estamos vendo aqui? A igreja é uma igreja que está reunida com todos esses homens importantes para o Senhor, para a obra do Senhor. Mas o versículo 2 diz o quê? Enquanto cultuavam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho. Então, a primeira atitude que precisa, aliás, deve ser uma atitude passiva nesse caso, de permitir deixar o controle do Espírito Santo, ser controlados pelo Espírito Santo, estar atento à voz do Espírito Santo naquilo que Ele está fazendo e fazer como Ele está mandando. Por isso, como nós podemos permitir isso? Primeiro, exercitando os dons do Espírito. O Espírito Santo deixou os dons. Paulo fala muito, orienta, de uma maneira, ele ensina a igreja, há uma ação pedagógica da parte de Paulo para orientar a igreja a respeito dos dons. Cada crente tem o seu dom e deve saber qual é, né? Deve desenvolvê-lo, deve viver a vida cristã no controle do Espírito Santo para saber qual é a sua função. Não fomos chamados para ser frequentadores no templo, frequentadores de culto, assistir culto. Fomos chamados para desenvolver o dom que o Senhor colocou em nossa mão. E você deve saber qual é o seu dom. Vai se envolver e Deus vai mostrar. Aqui nós temos os profetas. São aqueles que transmitem a palavra vinda do Senhor. Aqueles que estão anunciando. Nessa hora eu sou aqui o profeta do Senhor, anunciando para você a palavra. A função do profeta no Novo Testamento é diferente daquele profeta do Velho Testamento que fazia anúncios de ações que iriam acontecer. Mas o profeta no Novo Testamento, que é o dom do Espírito Santo, é aquele que anuncia a palavra
que esclarece a palavra, que elucida a palavra ao povo. Depois aparece também mestres, não é isso? Porque lá estavam profetas e mestres. Os mestres são aqueles que ensinam a palavra vinda de Deus. O profeta transmite numa proclamação e o mestre ensina na forma de ensinar a palavra. Mas há uma outra coisa importante aqui: tendo uma liderança sem barreiras raciais ou espirituais. Como que a igreja controlada pelo Espírito Santo vai ser caracterizada? Exercitando os dons. Segundo, tendo uma liderança que não haja barreiras raciais. Porque Barnabé, ele é o consolador, é o misericordioso da turma. Muitos filho da consolação, né? Simeão é negro, africano, outra nação. Lúcio, Cirineu é africano também. Manaém, irmão de criação de Herodes, o tetrarca. Saulo, fariseu, perseguidor da igreja. Esse pessoal todo diferente na sua formação, na sua cultura, estão sendo colocados na igreja, e aqui o Espírito Santo controla essa igreja, logo não tem barreira racial, não existe barreiras. Está se falando muito sobre isso por causa do racismo, e isso às vezes aparece aí nos futebols da vida, né? O pessoal xingando as pessoas porque são negras, e aí nós temos também hoje muita discriminação em várias áreas, e o povo brasileiro discrimina muitas vezes também, mas a igreja controlada pelo Espírito Santo não pode ter isso não. Essa barreira não pode existir. Lá as pessoas vão deixar de praticar essa discriminação por causa da lei, pode ser preso, pode ir lá pagar multa, mas nós não temos que nos preocupar com lei, porque a lei que nós temos que nos preocupar é com a lei do Senhor. É a palavra de Deus, ela me ensina que eu devo amar as pessoas como elas são, do jeito que elas são, na formação que elas têm, tá certo? Mas uma segunda atitude que esse texto nos apresenta, leia comigo: ter espírito de serviço ao Senhor. A igreja precisa ter um espírito de serviço. O serviço, no versículo 2, está aqui. Enquanto cultuavam o Senhor, jejuavam, então eles estão trabalhando, estão envolvidos. Isso é importante que você entenda. A igreja tem os seus projetos. A igreja não pode parar. Você não pode ser um mero assistente dos trabalhos da igreja. Por isso está sempre sendo convocado aqui. O pastor Jailton convoca o pessoal para os projetos no meio da semana, para os trabalhos que nós estamos fazendo. Você está sendo chamado para participar desse projeto de missões, que é um projeto maravilhoso. Então, ter o espírito de serviço ao Senhor. Esses irmãos oravam, esses irmãos jejuavam e estavam diretamente ligados com o Senhor. Às vezes nós temos fazemos uma confusão, a gente pensa que está fazendo a coisa para a igreja, para a comunidade que nós participamos, para o pastor, para o líder. Não, nós não estamos fazendo para os homens, estamos submissos aos nossos orientadores, aos nossos guias espirituais, como a Bíblia manda, mas estamos em serviço ao Senhor. E aí precisamos da orientação, precisamos que nos seja dada a direção, como fazer, o que fazer. Por isso Deus nos coloca à frente para conduzir o povo, sempre foi assim. O serviço, como que nós temos um espírito de serviço? Jejuns e orações, porque isso leva o quê? A dependência de Deus. Quando você ora, quando você jejua, você está dizendo: Senhor, não quero fazer o que eu quero que tu faça. No meu projeto, no meu plano, no que eu estou aí tentando conseguir, seja conforme tu queres. Gente, como a gente entra em crise quando começa a querer resolver a coisa do nosso modo, não é mesmo? Você vai tentando fazer do seu jeito, porque você tem uma chance aqui, tem uma facilidade ali, e hoje em dia parece que tudo contribui para que você faça rapidamente, alcance rapidamente as coisas, porque é assim que está a sociedade hoje. As portas estão abertas, o sistema econômico está facilitando, e isso é um problema, porque quanto mais nós temos facilidades aí em relação de conquistar as coisas, nós dependemos menos do Senhor, nós oramos menos, nós não consultamos o Senhor, que é grave isso. Senhor, é a tua vontade?
Quando é que nós estamos colocando diante do Senhor essa oração que tanto nos foi ensinada e nos é ensinada? É tua vontade que eu faça essa faculdade? É tua vontade que eu desenvolva esse trabalho? É tua vontade que eu adquira isso? Porque tem que ser conforme a vontade do Senhor. Com certeza Ele tem bênçãos preparadas para você, mas é Ele quem prepara, não é você que fica correndo atrás e insistindo. E aí, segunda coisa, quando permitimos que o espírito de serviço ao Senhor se desenvolva em nossa vida, vai acontecer uma outra coisa: nós vamos ser sensíveis e obedeceremos a voz do Espírito Santo. O que esses irmãos fizeram aqui? Eles estavam lá reunidos, e esses irmãos mestres, profetas, todos esses líderes, enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse. O Espírito Santo não teve que pedir permissão, não. Ele falou no meio do culto. Ele falou no meio. Então, não foi assim alguma coisa desorganizada, não. O Espírito Santo tinha toda a liberdade, porque esse povo de Deus aqui estava realmente nessa dependência. Segunda coisa que nós falamos, o serviço e o Senhor. O serviço que nós temos que desenvolver, mas o texto fala, e o Senhor? Jesus é o Senhor da igreja. Bom, isso é tão tranquilo, né? Ele é o Senhor da igreja? Se Ele é o Senhor da igreja, então tem que fazer conforme Ele está mandando, não conforme a gente planejou, projetou e quer fazer. Então isso é muito importante. Nós temos que ser muito sensíveis, principalmente nós pastores, sensíveis ao que Deus quer falar, ao que Ele quer ministrar. E quando há essa sensibilidade, o Espírito Santo, ele faz coisas maravilhosas. O pastor falou domingo aqui que parece que o pastor Gabriel tinha ouvido a palavra dele de manhã, e à noite, quando eu trouxe a palavra, estava praticamente dentro daquilo que... Quem faz isso? É o Espírito Santo, devido à sensibilidade que nós temos que ter à voz do Senhor, amém? Então, se Ele é o Senhor da igreja, o Espírito Santo é o agente dele, e seu ministério, o ministério do Espírito Santo é glorificar ao Senhor Jesus. Quando há ação do Espírito Santo na minha vida e na igreja, o nome de Jesus é glorificado, porque existe muita bagunça em alguns ministérios, atribuindo que o Espírito Santo fez isso, aquilo outro, e está tudo fora de ordem. Se há ação do Espírito Santo, conforme João 16,14, quem pode ler para mim? João 16,14, veja o que vai registrar lá. Se o Espírito Santo está agindo, o que vai acontecer? Jesus está dizendo, o Espírito Santo, ele vai me glorificar. Então o Espírito Santo, quando vem alguma coisa que é contrária àquilo que a palavra está orientando, não é do Espírito Santo, isso é coisa do coração do homem, é do espírito do homem. Então logo nós precisamos entender que ter um espírito de serviço, o serviço tem que ser dentro daquilo que o Espírito Santo está orientando para fazer. Por isso, ser sensível à voz, obedecer à voz. E quanto ao Senhor, o Senhor da igreja é o Senhor Jesus, então o Espírito Santo que vai operar em minha vida vai dar destaque para a pessoa do Senhor Jesus. Mas outra atitude, a terceira atitude, qual é? Obrigado, irmã Rosana. Só a irmã Rosana leu, né? Vamos ler junto, povo. A igreja desenvolver-se com a prática missionária. Então, se nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, a igreja vai desenvolver com a prática missionária. Prática missionária não é programinha que a gente faz em um certo tempo na igreja. Prática missionária é vida da igreja, é ação da igreja, é o âmago da igreja. Então, essa prática missionária leva-nos a desenvolver e a nós vivemos não só para nós mesmos, leva-nos a preocupar-nos com os outros. Nós estamos correndo um sério problema hoje no mundo, no arraial cristão, que hoje algumas igrejas estão levando as pessoas a irem lá só para receber a bênção para a vida dela e não se preocupar com mais ninguém. Vai lá, leva a sua oferta, recebe a cura e vai embora e você está legal, e não se importa com mais ninguém. Perdeu o teor, a essência do que é a igreja, porque a igreja, quando é igreja envolvida, debaixo da orientação do Espírito Santo, ela vai se envolver e vai desenvolver a prática missionária, seja local, que é aqui que a gente começa a praticar, seja fazendo a obra longe. E aí nós temos algumas coisas importantes, como
que isso vai acontecer? Com disciplinas cristãs. A oração aqui na igreja de Antioquia é uma disciplina rígida, pelo que a gente vê ali. A oração nos coloca submissos a Deus. Então, se eu não vivo vida de oração, todo o tempo clamando ao Senhor, eu vou fazer o que eu quero. E aí, quando eu vivo para mim mesmo, eu já não me importo com mais nada. A oração nos coloca submisso a Deus. O exemplo dado por Jesus da oração, um modelo, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você percebe ali a dependência que essa oração ensina? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então amanhã você vai ter que orar de novo, não é isso? Para ter mais pão, né? Porque não é orar por pancada, é atacadão, né? Senhor, me dá o pão no mês todo aí, a comida, enche o meu armário de comida, está tudo bem. A dependência constante do Senhor. Então a oração nos coloca assim: o jejum demonstra a nossa dependência de Deus. Por que jejuar? Para que eu não faça mais o que eu quero, para que a minha carne não esteja ditando normas e me carregando, me levando cativo, longe da vontade de Deus. Quando eu jejuo, eu estou mostrando o quê? Não é para ficar sem comer só não, porque isso aí é fácil. É jejuar, é tempo de consagração, colocar-se no altar, para que a sua carne seja enfraquecida e o seu espírito fortalecido. E tendo o espírito fortalecido, Deus vai agir na tua vida de maneira tremenda, que aí você é um canal para Deus operar. Uma segunda coisa, a igreja se desenvolve na prática cristã, também praticando a comunhão cristã. Porque aqui, quando foi lido ali, enquanto cultuava o Senhor, jejuava, o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos, versículo 3, e deixaram que partisse. Então o que acontece aqui? A comunhão da igreja está sendo explicitada. A comunhão da igreja está tendo relevância. Por quê? Porque o Espírito Santo falou e todos foram de acordo. Não teve ninguém que falou: não gostaria que Barnabé e Saulo fossem lá para longe, não. Porque às vezes tem esse laço, né, de a gente se apega a tantas pessoas, ama mais as pessoas do que a obra do Senhor, e esse é um problema. Então, a imposição de mãos que a igreja faz é a identificação com o ministério. A igreja está junto com os líderes. A igreja tem o mesmo pensar dos líderes. E quando eles decidem orar e impor as mãos, toda a igreja está concordando com isso. E aí acontece a despedida. E isso, meus irmãos, quando se pensa em missões, envolve o quê? Sustento. Por isso nós estamos falando aqui seriamente a respeito da obra do Senhor. A obra do Senhor precisa sustento. 7 mil reais não é um valor tão alto. Nós podemos atingir isso e até ultrapassar, amém ou não? E aí, irmãos, isso vai fazer uma diferença tremenda. Vai contribuir, vidas serão tocadas, alcançadas, crianças serão evangelizadas, homens e mulheres que estão lá na escuridão espiritual serão alcançados pelo homem de Deus, a mulher de Deus que estará lá naquele continente que a gente nem sabe onde fica isso, mas a nossa oferta vai fazer isso. Por isso, fica com esse número na tua cabeça. E não fica pensando, não é você sozinho que vai dar os 7 mil, não. Talvez a sua contribuição tenha a ver lá mais no campo do 00 lá, mas você vai ajudando até chegar nos 7 mil, ou passar dos 7 mil. Eu creio nisso. Por isso, eu quero concluir essa palavra nessa noite com algumas afirmações aqui. A consequência da ação do Espírito Santo na igreja é o quê? Desenvolvimento e o sustento missionário. Então, se o Espírito Santo está operando aqui, ele precisa operar, né? Porque se ele não opera aqui, não somos igreja de Jesus. Ele opera aqui, amém? Amém? Opera aqui, eu falo na minha vida e na sua vida. Então, quando trata de contribuir, eu vou contribuir sem me preocupar com o amanhã. Está aqui, o que é meu está aqui e vai manter a obra. Então, a consequência da ação do Espírito Santo na igreja é o desenvolvimento do sustento missionário. A obra vai ser mantida e nós, não precisa que o nosso nome apareça lá, a igreja tanto deu tanto, tem esses relatórios, não precisa se preocupar com isso. Só contribua. Segunda coisa, nós estamos dispostos como igreja a cumprir a nossa missão de evangelizar até os confins da terra? Foi um murmúrio aí, agora não sei.
É uma pergunta isso. Estamos dispostos, como igreja, a cumprir a nossa missão de evangelizar até os confins da terra? Ora, essa é uma pergunta muito óbvia, né? A gente não precisa nem dizer um amém. É como vocês veem, já está bom mesmo, porque esse é o papel da igreja. Para que a igreja está aqui? Só para cantar hino? Para cantar inetos? Para ter seus encontros? Não, a igreja está aqui para fazer essa obra. E se a igreja não fizer, não espera que o muçulmano vai fazer. O muçulmano só quer mandar o pessoal lá para o paraíso para ter um monte de mulher lá em cima. Isso é tudo loucura, né? Terceira coisa, como tem sido minha participação em missões? Oração, contribuição, disposição de ir. Que joia, nós queremos que também a nossa igreja, em algum tempo, esteja enviando seus missionários. Amém, pastor Railton? Já estamos indo, né? Aí, por perto aqui. Mas a gente quer mandar alguém lá para outro canto, lá do outro lado do Oceano Índico, longe para valer. Lá onde caiu o avião da Malaysia lá. Aqueles lá já foram. Mas evangelizar o povo, né? De longe. Nós podemos ou não? Podemos. Hoje não está tão complicado você fazer um passaporte e ir para outro lugar. Tem uns radicais aí que são jovens que deixam sua casa e vão fazer uma experiência lá, e eles voltam de lá. É difícil eles voltar para a vida que eles estavam planejando aqui, porque Deus faz uma obra de queimar. Participe de projetos missionários. Vá um dia participar de um projeto, nem que seja no sertão lá. Pega as suas férias, vai lá para o sertão, né? Quem já participou desses projetos sabe o que eu estou falando. É fantástico isso. Mas dá para ir para um outro país se você quiser ir. Comece a orar sobre isso. Não importa a idade não, viu, irmão? Tem gente que fala assim, eu já estou de cabelo branco, né, Luizão? Aí, já estou... Não. Se Abraão foi com uns 80, tudo bem que eles duravam mais naquele tempo. A gente pode ir com 60, pode ir com 40, com 50. Mas quem é jovem, melhor ainda. Jovem é bom para Deus acabar com ele logo no campo lá. É maravilha. Vai, que aí é bênção. Você já é salvo mesmo. Então Deus quer te usar. E Deus pode fazer isso. Então, irmãos, vamos entrar em campo. A igreja tem que se envolver. E veja o resultado, depois vamos continuar esse texto. Como Deus operou na vida de Saulo, de Barnabé, aonde eles foram, as cidades que eles entram, que transformação ocorre. Sabe, a gente só não pode ver Deus operando quando a gente não vai, meu irmão. Porque se a gente for, seja uma casa que a gente entra, seja uma pessoa que a gente conversa, a mudança ocorre. Porque as pessoas estão tudo como alvos do maligno. A Maria Freitas me chamou, pastor, dá para a gente orar na casa, uma amiga tem lá acho que é um salão de festa, e o negócio estava lá preso, a coisa não saía, ninguém convocava. Vamos lá orar, podemos orar, Deus mandou orar, não é? E aí a gente aproveita essa oportunidade de falar que é poder de Deus. E aí depois a irmã Maria estava falando para mim que começou a aparecer os telefonemas e as contratações do salão. Que Satanás vai fechando a porta da vida das pessoas, e Deus está usando isso como oportunidade para a gente ir lá como povo de Deus, em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, repreender a ação de Satanás, para que essas vidas percebam que há um Deus, e esse Deus tem poder de operar. E como ele vai operar? Através de mim e de você. Faz o teu papel como cristão. Não fica sendo só membro de igreja, porque isso não garante nada não. Seja um missionário, seja um agente de mudança espiritual na vida das pessoas, porque o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Desafio a você. O que está emperrando você? O que está atrapalhando você? Às vezes é você mesmo, né? Então, pede para o Senhor agora para Ele mudar essa situação na sua vida. Pede para o Senhor entrar com providência direta. Submeta-se à vontade dEle. Agora deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Fica brigando com Deus não, porque assim não funciona. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor operar, porque Ele sabe o que vai fazer na tua vida. E Ele quer usar você com mais poder. Amém? Baixa a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos porque sabemos que Tu és o Deus que opera, que age conforme o Teu poder. Por isso, como igreja do Senhor, nós não queremos, ó Pai, estabelecer nossas metas, nossos alvos, objetivos, fundamentado em programas nossos, mas queremos estar fazendo tudo aquilo que estabelece a Tua palavra. Ir e pregar o Evangelho, anunciar a palavra aos povos, ó Pai, é o papel da igreja, é a tarefa prioritária da igreja, e consequentemente nós vamos ver as vidas se entregando ao Senhor Jesus.
Pai bendito, derrama mais da tua graça, teu poder sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Pai, agora opera, Senhor, nesse coração que está sendo bloqueado. Os seus desejos estão sendo impedidos porque há um desejo, uma sede, um anseio de fazer a tua vontade, mas alguma circunstância que está envolvida está impedindo, atrapalhando esse caminhar. Por isso eu clamo a ti, Senhor, entra com providência, Pai, em nome de Jesus, e que esta vida submeta-se totalmente à tua vontade, a ponto de que, Senhor, faça cumprir na vida da tua serva, do teu servo, o teu querer, e assim eles possam ser instrumentos hábeis em tuas mãos. Obrigado, Pai, por esse momento. Nós clamamos, pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.